Olá, pessoal. Vamos falar do Apologia de Sócrates. É um diálogo muito famoso do Platão, que é onde acontece a condenação de Sócrates. E nesse diálogo é debatida uma questão: arrogância ou humildade radical? Um diálogo sobre verdade, coragem e coerência. É um diálogo bem famoso, onde o Sócrates vai ser condenado pela sociedade ateniense, pelo júri ateniense de corromper a juventude e não acreditar nos deuses. A impressão inicial, Sócrates parecia arrogante. Ele questionava todos, exibia contradições, desestabilizava certezas, desestabilizava certezas e não recuava. E ele parecia arrogante. Alguém com essa postura parece arrogante. Só que o Sócrates estava preocupado em tirar os outros da ignorância e mostrar a verdade para eles, mesmo que isso fosse lhe conceder a condenação à morte. Para o Sócrates era melhor morrer, mas lutar pela verdade, do que viver em ignorância. Mas vocês concordam que tirar os outros da ignorância pode trazer uma raiva direcionada para você? A pessoa que é ignorante em algo, ela pode ficar com raiva de você e não da ignorância dela. O que é arrogância? Arrogância é querer estar certo por estar certo. Defender o próprio ego, precisar vencer o debate. A verdade não é o objetivo ali, é a imagem. Então, alguém arrogante é alguém que tem essas atitudes. E não é o que o Sócrates teve. O Sócrates, ele era enfático, incisivo na busca da verdade e em tirar os outros da ignorância. Só que ele não era arrogante, longe disso, porque ele estava certo. Ele não estava preocupado com o próprio ego, nem com a própria imagem, nem em vencer, nem em viver, e sim defender a verdade. Mas o Sócrates dizia: só sei que nada sei. Ele reconhece sua ignorância, não reivindica a sabedoria, assume o limite humano. O Sócrates, durante o diálogo, vai falando que ele não sabe um monte de coisa. Tem gente que sabe mais do que ele sobre determinados temas. E durante o diálogo, ele também fala que muitos poetas da época sabiam muito bem do tema deles, poesia, e desconheciam outros temas. Só que esses poetas não sabiam que eles não sabiam. Então, eles agiram muito errado em muitas situações e muitos temas, pois não sabiam que não sabiam. Olha o perigo. Esse é o maior perigo para Sócrates. Você não saber que não sabe. O que é uma humildade epistêmica? Reconhece que não sabe, aceita ser corrigido, busca a verdade acima do orgulho. Isso é muito difícil. Poucas pessoas ali na sociedade ateniense conseguiram resistir a isso, a ter raiva do Sócrates. A- Poucas pessoas conseguiram desenvolver a virtude da humildade diante de sua ignorância sobre algum tema. Elas foram mais orgulhosas. E vocês concordam que alguns jovens, quando descobrem a verdade através de uma pessoa, começam a seguir aquela pessoa, porque aquela pessoa mostrou a verdade para eles. Eles ficam muito impressionados com aquela pessoa. E muitos jovens, às vezes, por serem jovens e saberem que são ignorantes mesmo em muitos temas, talvez por não terem desenvolvido muito ali aquele problema de arrogância, por ainda serem humildes, não sei, estou só supondo, aceitam a verdade, aceitam que não sabem, que são ignorantes e buscam conhecer. Por isso que talvez muitos jovens seguiam o Sócrates e mudavam de opinião depois que conversavam com Sócrates, depois que debatiam com Sócrates, acredito eu. E isso gerou um incômodo na sociedade grega que não queria isso. Queriam que manter o status que tinham ali. Os poderosos da Grécia e não queriam de Atenas não queriam ser questionados.
E o Sócrates os questionava e fazia também os jovens despertarem e questionarem eles também. Sócrates poderia fugir, pedir exílio, pedir desculpas, se calar. Ele escolheu permanecer e aceitar a morte. Isso aqui é uma grande virtude. Quantas pessoas não iriam mudar de opinião? Não iriam falar, realmente, desculpa, eu errei. O Sócrates se manteve, porque ele sabia que estava defendendo a verdade. E ele fala que prefere, que é a missão dele, quer dizer, tirar as pessoas da ignorância. Ele faz isso por Deus, ali os deuses atenienses e gregos. Ele não, em nenhum momento, ele passa pensando em desistir, em pedir desculpas. Não, ele segue, ele fala, não, eu vou morrer. Tudo bem, é consequência do meu ato de tirar os outros da ignorância. A diferença essencial é essa. A arrogância teme perder o status. A humildade teme trair a verdade. Não está em consonância com a verdade. Isso é a humildade. E a arrogância é o contrário. Você não quer perder o status. Você não quer aceitar que você não sabia, que você errou sobre alguma coisa. Você permanece naquela imagem que você criou de si mesmo. É difícil aceitar que está errado. É muito difícil. Muitos de nós caímos na arrogância. Porque é algo natural da gente querer preservar a nossa imagem. Mas, se a nossa imagem não condizer com a verdade, a gente tem sim que mudar. Ele não sabia que seria lembrado. Aí você pode pensar assim, o Sócrates estava certo, ele sabia que iria entrar para a história da filosofia. Por isso que ele se manteve ali. Não. Quando ele morreu, gente, eu acho que ele teve uma sensação de, não sei, assim, que talvez tenha falhado. Não, ali no diálogo ele não mostra que teve essa sensação que ele falhou. Ele está muito em paz e sereno com a sua morte. Mas ele poderia ter essa sensação. Olha como o Sócrates era uma pessoa genial, que transcendia a sua própria época. E olha como a verdade traz uma paz e serenidade para você. Porque você sabe da verdade, você não tem medo nem de morrer. Mesmo que você caia no esquecimento. Você caiu no esquecimento, mas você morreu pelo que era certo. Morreu pela verdade, pelo bem. Mas não foi o caso do Sócrates. Ele morreu e entrou para a história da filosofia. Seus diálogos estão aí lidos até hoje. Não havia nenhuma promessa. Poderia ter sido esquecido. Ele fala no diálogo que ele teve a vida dele prejudicada, ele não acumulou riqueza, ele não entrou na vida militar, a família dele foi prejudicada. Olha quantas coisas foram prejudicadas, mas ele estava em paz ali. Nem todos nós podemos ser Sócrates, né? Assim, às vezes a gente tem que fazer nossos deveres ali com a família, com a nossa profissão. O Sócrates estava ali muito bem decidido sobre ele, né? E é muito bonito. Mas teve consequência o que ele fez? Foi a morte, não é fácil. A consequência nem todos estamos prontos para isso. Então, por que lembramos dele? Porque não porque venceu. Ele naquele momento ele morreu. Naquele momento pareceu que ele perdeu. Não porque foi popular, mas porque ele foi coerente. A coerência é muito importante. E a coerência que a gente tem faz os outros nos seguirem e modificarem a si mesmo. Acredito que muitos jovens viam a coerência de Sócrates e muitas vezes o Sócrates era bem inconveniente e chato, né, nessas palavras, mas os jovens mesmo assim seguiam ele porque ele era coerente. E perguntamos para vocês, o que vocês fariam? Defenderiam verdade se isso custasse algo? Vale a pena perder tudo por coerência? Uma vida não examinada não merece ser vivida. Examinar, arriscar, pensar, desestabilizar e buscar a verdade tem preço. Sócrates não é arrogante, ele era radicalmente honesto, epistemicamente, epistemicamente humilde e existencialmente coerente. Tem uma parte do diálogo que eu posso trazer num outro vídeo que ele fala de toda a questão da
pós-morte, que eu acho uma parte assim que podemos, mas não que é problemática, mas mais difícil e profunda do diálogo, que existe depois outros filósofos que falam um pouco desse assunto também, para você não se prender naquilo que o Sócrates fala. A filosofia, ela é uma área do conhecimento que é construída através dos filósofos. É uma construção mesmo. Cada filósofo vai melhorando, refutando um outro. Vai ter, o Santo Agostinho vai ter uma ótima leitura dos diálogos de Platão, uma leitura cristã também dos diálogos de Platão. Então, se você parar ali no Sócrates, no Platão, e levar aquela filosofia de uma forma um pouco errada, diferente, você pode ir ao erro. E o Sócrates jamais ia querer que você fosse levado ao erro. Então, é importante desses diálogos, mas com uma visão também de outros filósofos que vieram posterior ao Sócrates, ao Platão, aos filósofos gregos, como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Por hoje é só, nesse vídeo é só. Depois eu penso aqui se eu vou trazer mais do diálogo ali, da Apologia de Sócrates, que é um diálogo muito bom, um dos mais famosos do Sócrates, se eu perceber que faltou alguma coisa, tá bom? Até o próximo diálogo ou a segunda parte desse diálogo.